A escatologia dos islâmicos, é uma escatologia onde eles vão dominar o mundo por uma guerra, a jihad, uma guerra santa, em que as nações dominadas ou elas terão que se submeter ou vão morrer. Bom, eu acredito que, em função de tudo que está acontecendo na geopolítica do mundo, é muito difícil que o próximo Papa não tenha um viés mais progressista. Porque hoje o que acontece é o seguinte: existe uma guerra ideológica entre os globalistas e os que têm uma visão conservadora, mais nacionalista. E esta guerra é uma outra versão de uma Guerra Fria. No passado, a Guerra Fria era entre Rússia e Estados Unidos, a discussão era entre comunismo e capitalismo. Hoje isso praticamente não existe mais. Hoje, até o marxismo já tem uma outra terminologia, o marxismo ideológico, né? Então, obviamente, os chamados marxistas ideológicos, eles não são mais a favor de lutas de classes, mas eles são muito mais a favor de uma agenda que vem quebrar os paradigmas da sociedade ocidental, o que quer dizer, por exemplo, a visão judaico-cristã. Então essa é a luta que está acontecendo no mundo. E o Papa Francisco, ele tinha um viés muito mais progressista também nesse sentido. Verdade. O fato dele ser um Papa que tinha uma opção pelos pobres, isso é bonito, isso é louvável. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus também, certa vez, disse para os discípulos, né? Olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e fostes me visitar. E os discípulos perguntaram, mas quando nós fizemos isso? E Jesus falou, todas as vezes que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então, eu creio que a igreja, ela tem que sentir a dor dos desvalidos. Então, agora, uma coisa é você ser a favor dos pobres, dos necessitados. Outra coisa é você ser a favor da pobreza. Então, o fato de que o evangelho ele se preocupa com os que têm menos, não quer dizer que o evangelho seja a favor do comunismo ou do socialismo, muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que afirmam que Jesus era comunista. Isso é uma absurda, né? Afinal de contas, Jesus viveu há 2000 anos atrás e o comunismo ele nasceu na Revolução Bolchevique em 1917. O que eu quero dizer com isso? O fato do Papa Francisco ter uma visão de cuidar dos mais desfavorecidos é muito bom, mas por outro lado, ele ser favorável a nações que são, por exemplo, com lideranças tirânicas, antidemocráticas, como, por exemplo, ser chamados pelos palestinos, né? E até mesmo pelo Hamas como um amigo, isso é um problema sério. Ter uma boa relação, por exemplo, com Venezuela do Maduro, isso é algo que realmente, de fato, preocupa. E como o próprio Daniel falou, dos 135 cardeais que estarão votando, ele tem a maioria. Ele indicou a maioria. E a verdade é que a partir do dia 7 vai começar, de fato, o conclave, as votações, as negociações políticas, para que, então, o Papa que obtiver 2/3 desses votos, portanto, 91 votos, vai ser o novo Papa. E tem aquela questão da fumaça preta, enquanto não chegarem à conclusão. Passou só um pouquinho. O pessoal tá reclamando que tá com uma música de fundo aqui, ô Léo. É zoeira do pessoal, mano? É, porque aqui não tem nada aberto. Então, mas... é só checar aqui quem tá assistindo. Eu vou ver aqui. Zoeira do pessoal, mano? É, porque aqui não tem nada aberto. Tá rolando aí, né? Não sei, tem alguém que vê, eu não consigo ouvir aqui. Checa aí, a Fabi não tá por aí? Alguém tem que ver a live. Eu destrovão, Chitãozinho, Chororó. Então, o pessoal tava tocando. É zoeira da galera ou não? Então, deve ser zoeira. Pode ser zoeira, desculpa, pastor. Então, assim, o que eu vejo é que hoje essa guerra que está acontecendo no mundo, essa guerra por narrativas, né, que está acontecendo em todos os sentidos, ela tem os seus maiores representantes, com a Europa globalista contra o Donald Trump, que é nacionalista, né?
Então, para onde eu vejo? Eu vejo que a igreja ela vai tentar descobrir qual é a melhor opção. Estou fazendo uma análise meramente geopolítica ou política. Agora, se você olhar para as escrituras e olhar para aquilo que a gente imagina que vai acontecer, eu tenho a impressão que vai ser um Papa progressista. Um Papa que vai buscar, obviamente, um consenso entre as principais religiões do mundo. E, de fato, o que foi dito é verdade. Ele olhava com bons olhos, né, uma aproximação das demais religiões, né, o judaísmo e o islamismo. Porém, os islâmicos, eles não têm essa visão. Eles têm uma visão ao contrário. A escatologia dos islâmicos é uma escatologia onde eles vão dominar o mundo por uma guerra, a jihad, uma guerra santa, em que as nações dominadas ou elas terão que se submeter ou vão morrer. E a maneira como eles querem estabelecer isso não é somente por uma guerra, é por uma dominação econômica, é pela dominação também através do número de filhos que eles têm. Hoje a Europa, algumas nações como Bélgica, como França, como Inglaterra, como Alemanha, estão sendo cada vez mais invadidas pelos povos islâmicos, né, por aqueles refugiados que vêm de outros países em guerra, mas na verdade isso é uma decisão consciente para que dentro de 30, 40, 50 anos a Europa seja um continente islâmico. Então, dentro de um viés escatológico, não existe muita possibilidade, na visão islâmica, de um acordo, né, de uma religião única. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que o governo do anticristo vai criar uma religião única. E, na minha opinião, essa religião ela vai juntar esses três maiores segmentos, que é islamismo, judaísmo e cristianismo, e vão criar uma religião onde o anticristo seja o representante de todas elas. Portanto, aquele grande acordo de paz que Daniel capítulo 9 preconiza, vai ser um acordo que vai passar pela questão da religiosidade. E, em outras palavras, se nós estivermos chegando de fato perto disso, é necessário que tenha um Papa que seja progressista e que esteja aberto para conversar com as outras religiões. Porque se for um Papa conservador, ele não vai admitir, por exemplo, sentar com alguém que não reconheça Jesus como Deus. Ele não vai aceitar, né, sentar junto com evangélicos que são contrários a alguns dogmas da Igreja Católica. Agora, se nós estamos nos aproximando de fato do fim dos tempos e do levantamento desse governo do anticristo, a Bíblia mostra lá em Apocalipse 13 que quem vai viabilizar este acordo, que é muito mais do que um acordo político e econômico, é o falso profeta e, como alguns acreditam, será um líder religioso de grande proeminência. Alguns chegam até a afirmar que é um papa, né? Então, assim, a gente precisa estar analisando tudo isso, esperar acontecer, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das profecias, né?